Fala pessoal, professor Leandro C. Silva de novo, e eu vou trazer a seguinte coisa. A Datafolha soltou uma pesquisa uns dias para trás falando sobre a avaliação do governo Bolsonaro depois de 8 meses. Será que o governo Bolsonaro realmente está muito mal avaliado, como foi alardeado por todas as mídias? Checa, daqui uns segundinhos a gente já fala. Olha só para vocês verem. Nessa pesquisa que foi realizada, eu fiz algumas análises matemáticas, dei uma escaneada e eu vou quebrar essa pesquisa em vários segmentos para a gente poder ter uma noção melhor em novos vídeos. Mas o que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: eles fizeram uma classificação, digamos, de socioeconômica por vários estratos, ok? Mas antes disso, uma coisa que me chamou um pouco a atenção e me deixa um pouco preocupado é quando você faz, por exemplo, da mesma forma daquela do time de futebol. Se vocês não olharam, vocês não assistiram ainda o vídeo sobre o time de futebol, dá uma olhada da seguinte forma. O extrato, eles colocaram uma classificação maior de pessoas que recebem uma quantidade de salários mínimos menores. Então, se você faz uma soma matemática no final das contas, quando você está pegando aí a pesquisa do Datafolha, você tem um número maior de pessoas entrevistadas das classes socioeconômicas E, D, C. Isso, no meu entendimento desse humilde professor que está vos falando aqui agora, pode comprometer a pesquisa. Porque da mesma forma, se eu levo de repente uma pesquisa e digo para uma pesquisa de produto, fala assim, olha, é uma pesquisa para uma classe social X, e eu levo isso para uma classe social com uma menor desfavorecida socioeconomicamente dizendo, elas não vão gostar, elas não vão querer comprar esse produto. No meu entendimento, toda pesquisa ela tem que levar alguns aspectos metodológicos que possam evitar algum tipo de questionamento. Quando eu olhei essa pesquisa e cruzei com as pesquisas que eu fiz na época da eleição, eu já disse de cara, falei assim, olha, possivelmente essa pesquisa vai dar algum resultado negativo para o Bolsonaro, porque você tem um número maior de pessoas que não são eleitoras dele, entendeu? Fica nesse chamar a atenção, mas vamos lá então. Dá uma olhada aqui aos pouquinhos aqui, vamos mexendo aqui, beleza. Eles fizeram as faixas salariais até 2 salários mínimos, depois fizeram de 20 a 50 salários mínimos. Eu estou puxando minha cola aqui, por isso de vez em quando estou tirando, desviando o olhar de vocês aí, ok? O que eu fiz? Eu fui lá e cruzei isso aqui com a classificação socioeconômica do IBGE, que eu entendo que se eu for fazer uma pesquisa, eu tenho que seguir as classes sociais do IBGE. E vocês vão perceber mais para frente que eles fizeram uma outra classificação. Eu particularmente entendo que também isso vai gerar um certo burburinho, porque é o seguinte, se eu tenho de repente que a classe social B é de 5 até 15 salários mínimos, e depois eu tenho uma classe A de 15 a mais de 15 salários mínimos, eu tenho que seguir isso, porque o extrato que foi feito pelo IBGE na sua classificação do seu questionamento, e desculpa, do Datafolha, isso pode comprometer, porque tem hora que vocês vão perceber nas pesquisas, da divulgação da pesquisa da Datafolha, você vai perceber que tem gente da classe B que foi levada para a classe A. E aí você chega e fala, os mais ricos, tá? Então quer dizer, quem é da classe B em diante já é considerado mais rico? Olha, gente, pela classificação do IBGE, eu sou uma classe B, mas eu não me considero mais rico nem mais privilegiado, digamos assim. Mas vamos lá então. O que eles fizeram também que é importante ver? Quando eles fizeram uma classificação, eles meio que compactaram, botaram a classe D e E junta, jogaram a classe C, beleza, segue a classe social do IBGE, mas a classe B não. A classe B eles restringiram até 10 salários mínimos, sendo que o IBGE fala que até 15. E aí eles colocaram a classe A com qualquer pessoa acima de 10. Isso pode trazer algum problema? Não, mas isso pode ter um problema para mim, que eu sou pesquisador, e para você que quer de repente checar lá na frente, lá cruzando com as variáveis do IBGE. Isso aí pode trazer algum problema. A pergunta era o seguinte, uma das perguntas.
O presidente Jair Bolsonaro completou 8 meses de governo. Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um governo? Para cima? Para baixo? E aí eles classificaram ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, que é uma classificação tipo Likert, de uma escala de 5 pontos, e ainda colocou lá não sabe. Gente, sinceramente, eu sempre ensino para os meus alunos que eu evito colocar regular, porque a pessoa que vai no regular é aquela pessoa que está em cima do muro. Ela não quer dizer o que ela pensa, ela não quer dizer nem está bom, nem está ruim. Isso, nessa pesquisa, eu vou mostrar isso para vocês, é uma situação que os números poderiam trazer, mostrar uma realidade maior para todo mundo. Então vamos lá então. Eu pego a tipologia das respostas, o Datafolha grupou ótimo e bom, ruim, péssimo e regular. Aí eu falo o seguinte, tá legal, cara, mas o regular poderia mostrar se de fato nós temos uma população mais descontente, né, pela representação amostral, ou se temos uma população que está mais feliz com o Bolsonaro. Mas vamos lá e ver então. Gente, o Bolsonaro, ele foi avaliado ótimo e bom pelas 4 estratos sociais, classe A, B e C, sendo que a classe que menos avaliou de forma ótima é a classe D com 22%. Se eu faço um cruzamento muito rápido, e eu não faço isso nesse vídeo que eu estou fazendo isso para vocês, mas farei outros mais para frente, a classe D não é a classe que vota no Jair Bolsonaro. Pega meus vídeos lá atrás, tá? E vocês vão ver isso aqui. E aí você poderia dizer, pela fala do Datafolha, que a classe mais rica, mais favorável, é a classe que mais bem avalia o Jair Bolsonaro. Pois bem, a classe A, 37% falou que é ótimo, bom, a classe B, 39%, mas a classe C, gente, 34%. Então, se eu pego 37, 39, 34 e 22, eu posso afirmar que apenas a classe C está mais negativada em relação ao Jair Bolsonaro, porque 34%, com 2 pontos para cima e para baixo, está em 36, ela está mais ou menos uma votação ali próximo da classe A. Classe A, 34, 37 com 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo, nós estamos dizendo que está com 35. Então, tem que se tomar muito cuidado. O que eu posso dizer é que eu tenho uma distribuição relativamente interessante para a classe A, B e C. A classe D, de fato, coloca um percentual bem menor de pessoas que vão votar no ótimo e no bom. Já na classificação ruim e péssimo, aí sim, olha só para você ver. Esse número desconfirma o que a Datafolha fala, porque a classe A coloca que 46% da classe A não gosta do governo Bolsonaro. E nisso aí nós estamos dizendo que a classe B 31%, classe C 34% e a classe D 43%. Observe que quando você fala que os mais privilegiados, a Datafolha está dizendo, estão avaliando de forma melhor o governo Bolsonaro, esses números trazem isso aqui para mentira. Ou seja, eles estão dizendo não, a classe A não está, os mais privilegiados não estão avaliando o governo Bolsonaro tão bem assim, né? Então, nesse caso, você tem de fato a classe D, que eu já sabia que traria o número meio que negativo para a avaliação do governo Bolsonaro, mas eu tenho a classe C aqui também meio assim, olha, 34% fala que é ótimo, 34% fala que são ruins. E aí eu trago para um último número que eu falo que é o perigo de pesquisas que tem escalas ímpares, porque você sempre tem alguém que vai ficar em cima do muro. Nós temos a classe A, que eu entendo que é a classe que menos ficou em cima do muro, porque eu tenho 16% que fala regular, mas a classe B, a classe C e a classe D, tá? Todas elas estão aí no extrato dos seus 30%, 30% dos pesquisados não quiseram se posicionar dizendo se é ruim, nem quiser se posicionar aqui dizendo que é bom. Isso é perigoso, porque nós estamos dizendo se 30% de 10 pessoas, numa classe D, eu entrevisto 10 pessoas, e dentro dessas 10 pessoas,
30% fala que é bom, 30% fala que é ruim e 30% não sabe o que está dizendo. Por isso que eu sempre digo que é perigoso escalas ímpares. Eu trabalho sempre com escalas pares, porque a pessoa tem que se posicionar, ok? Então, quando eu pego o Estadão colocou aí, todas as mídias colocaram que todo mundo reprova o governo Bolsonaro. Pois bem, gente, é uma questão publicitária de pauta. Foi uma opção dos jornais falarem que as pessoas reprovam, mas não é o que a pesquisa está sendo mostrada, ok? Então, é claro, se eu pegar o número de petistas, eles vão todos falarem que está péssimo. Eles não vão reconhecer o governo do Bolsonaro. Mas se eu pegar também e fazer uma pesquisa só de eleitores do Bolsonaro, eles vão falar que o governo é maravilhoso, tá? Esses vídeos que eu faço para você é para começar vocês a entenderem o que de fato os números mostram. Bacana? Gostou desse vídeo? Compartilhe, dê seu like, deixe seu comentário e não deixe de escrever, porque a partir de agora eu vou ficar pegando várias pesquisas e vou pegar pedras preciosas que precisam ser, de repente, mais divulgadas e compartilhadas com vocês. Bacana? Um grande abraço e até o próximo vídeo.